Meu nome é André, trabalho na área de projetos e produtos da Digital Tech Solutions. Hoje vamos falar de criação de aplicativo móvel. Ultimamente tem se falado muito em transformação digital e por conta disso muitas empresas têm procurado por essa inovação tecnológica. O processo de transformação digital é muito mais do que só adotar uma nova tecnologia. Investir em transformação digital significa repensar processos, pessoas, produtos, a experiência do cliente por meio de uma imersão digital. Para a criação de um aplicativo, recomendamos observar alguns fatores, os quais vamos compartilhar a seguir. Primeiro ponto, o que te motiva na criação de um aplicativo móvel? Existem diversos motivos. Nós temos que buscar qual é o real motivo justamente para trazer esse motivo como principal validador do nosso projeto. Trazemos aqui 3 principais pontos, que é o que normalmente os clientes nos procuram como motivador. Um deles é a visibilidade, trazer maior visibilidade à marca ou ao seu produto. Essa visibilidade se dá através do uso de mídias sociais, canais de televisão, artigos em jornais, em revistas, porém, o aplicativo móvel ele gera o que em muitos outros canais não tem, é uma recorrência, porque através da recorrência do uso diário, o cliente tem uma proximidade maior com a marca. Outro ponto é a produtividade. Se você tem processos repetitivos, processos onde você tem atendimento ao cliente, onde podem ser automatizados através de um aplicativo móvel, é uma boa oportunidade para você trazer esses serviços para dentro do aplicativo. Isso torna muito mais simples a operação, mais tranquila, dá um acesso muito mais fluido para o cliente em relação ao contato com a sua marca. E por último, também temos o que a gente chama de agregar valor à marca. Além de todo o serviço ou produto que você oferece, um aplicativo móvel com informações do seu produto ou serviço, serviços agregados, extensão do seu produto ou do seu serviço no aplicativo, torna ele uma experiência muito melhor. Portanto, procure a sua motivação, veja qual é a mais adequada para o seu projeto, porque vamos utilizá-la em todo o projeto para validar se estamos seguindo ou não esse principal ponto. Segundo ponto é a consolidação da ideia do seu projeto. Parece estranho falar nesse ponto, mas muitas empresas começam projetos sem ter um foco muito claro de qual é a ideia, né? Qual é o principal ponto que ele quer desenvolver dentro do seu aplicativo móvel. E aí vão 3 etapas interessantes que a gente pode adotar nesse processo de validação da ideia, que o primeiro deles é entender quais são os processos, quais são os cenários que a gente quer tratar dentro do aplicativo móvel. Esses cenários são processos, atendimentos, vendas do produto, ciclo de venda, jornada de compra, enfim, você tem que identificar quais são os que você tem maior necessidade que estejam dentro desse aplicativo, ou melhor oportunidade, e elencar eles a nível de prioridade. Tá? O segundo ponto é o fluxo de cada um desses cenários. Obviamente, pegando do mais importante para o menos importante, é detalhar esse fluxo, identificando atividades dentro desse fluxo, nas quais atividades onde você pode automatizar, você pode melhorar o processo e também criar caminhos alternativos para esse atendimento. Ok? E por último, obviamente, dentro de cada cenário e de cada fluxo, você tem os papéis. Muitas pessoas identificam os papéis somente de quem está operando na ponta do aplicativo móvel, mas você tem que lembrar que tem pessoas por trás do cenário, dos bastidores, que vão alimentar com informações, vão atender processos, vão liberar acessos. Esses papéis são extremamente importantes. Se eles não existirem, o aplicativo não funciona. Então é muito importante pensar como um todo a solução, desde o front-end, que é o lado onde a gente tem uma interação com o cliente, até o back-end, que é onde você tem toda a retaguarda, onde processa as informações e trata tudo isso mais. Caso vocês queiram saber mais sobre o processo de validação de uma ideia, verifique os nossos artigos sobre Consolide a sua ideia. Temos algumas informações interessantes caso vocês queiram aprofundar nesse tema. O terceiro ponto é valide a sua ideia. Antes de começar qualquer empreitada, é altamente recomendável você validar essa ideia.
A seguir, vamos compartilhar 3 ferramentas que você pode utilizar em qualquer momento para validar uma ideia. A primeira delas é proposta de valor. Você tem que identificar dentro do seu projeto aquilo que você entrega de valor e aquilo que o seu cliente espera de valor. Tá? Porque com isso você consegue fazer uma equalização daquilo que o cliente está esperando, se você consegue atingir praticamente todos os pontos ou não, ou o quanto você consegue atingir do que o seu cliente está esperando em relação ao seu produto. O outro tema é plano de negócio. Isso mesmo, plano de negócio. Apesar de não ser uma nova empresa que você está criando, às vezes é um caso, mas nem sempre. É importante você ter essa visibilidade, porque um plano de negócio ele te ajuda a entender todo o ecossistema em volta desse projeto. Tudo que vai dar sustentabilidade para o teu projeto, do começo ao fim. Tá? Então, sempre pense como um novo negócio. E por último, recomendamos que você faça uma pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado te ajuda a entender o teu concorrente, a entender o que está sendo ofertado no mercado versus aquilo que você tem. Então você consegue fazer um benchmark do quanto você tem em relação ao que o mercado está oferecendo e identificar os gaps que você tem em relação ao a esse mercado, para que você complemente também dentro do seu projeto, para que você não fique aquém do que está sendo oferecido. Tá? Caso vocês queiram saber mais, por favor, consulte o nosso artigo sobre Valide a Sua Ideia. Lá a gente vai entrar muito mais em detalhe sobre como funciona a proposta de valor, o plano de negócio, como utilizar essa ferramenta e aí ter, sim, um detalhamento mais sobre esse processo. Quarto ponto, refazer no papel é sempre mais barato. Recomendamos adotar alguns passos a seguir para que você evite custos desnecessários e retrabalhos com reconstrução de software sem você entender antes se é aquilo que você quer fazer. O primeiro das técnicas é o rascunho das telas. Sem nenhum compromisso com design, com tamanho ou qualquer outra coisa, é importante que você use um papel ou até uma tela ou uma lousa e desenhe todas as telas e os fluxos que você identifica que o seu aplicativo vai ter. Utilize todos os recursos para validar esse fluxo e entenda todas as situações e comportamentos que você queira tratar. Consolidado esse fluxo, você tem aí, obviamente, um rascunho da sua aplicação. E aí você tem que se preocupar, não agora com o fluxo, mas com a disposição das informações em cada um desses itens, dessas etapas ou dessas telas que você desenhou. Aí passamos para a diagramação das telas. Ainda sem pensar em cores e disposição de imagens, você tem que pensar como é que essas informações, os botões e os campos vão estar distribuídos em cada uma dessas telas. Você tem limitação de tamanho, então é muito importante você entender que o aplicativo ele pode deslocar a tela para cima e para baixo ou não, depende da situação. É importante que a tela seja fixa, em alguns outros casos não, e entender que o conteúdo ele tem que ser pouco, mas ele tem que gerar a informação necessária para que a pessoa consiga seguir com a operação, ok? Então a diagramação de telas ela serve para isso, para você dar um refinamento dos rascunhos das telas que você fez, mas com uma pegada no layout, tá? No posicionamento dos campos. Depois disso, você tem que pensar um pouco no design. Como pensar no design? É a identidade do seu aplicativo. Ela vai ter a mesma identidade do que o seu negócio? Sim ou não? Pode ser que não, pode ser que seja uma variação, pode ser que você queira separar a identidade do aplicativo com a do seu negócio, trazer só uma informação de que foi dessa empresa, mas não que é especificamente o aplicativo é a empresa. Então, você tem que trabalhar muito aí os conceitos de design e de marketing, obviamente, para saber qual é a comunicação visual que você quer trazer para o seu cliente, para o seu operador nesse aplicativo. Isso envolve a escolha das cores, o logotipo do seu aplicativo, os ícones, os botões, qual é o formato, a comunicação é mais formal, mais informal, qual é o tipo de fonte, enfim. Existem várias técnicas, tá? Mas basicamente você tem que encontrar qual é a comunicação visual para o seu aplicativo. E por fim,
nós aí temos o protótipo. O protótipo é a união de todas essas técnicas, do rascunho da tela, a diagramação delas e o design. Isso vai gerar o quê? Um formato de como a sua aplicação vai funcionar, só que obviamente não é a aplicação, mas você vai ter muito mais, é o mais próximo que você tem da sua aplicação no papel. Qual é a vantagem disso? Você gastou muito pouco para poder fazer esse protótipo, você consegue validar e o principal, você consegue alterar sem gastar muito. Então é altamente recomendável você fazer o protótipo. E em muitos dos casos, o processo de rascunho e diagramação, assim como o do design, estão implícitos no processo de prototipação. Porque aí, às vezes a empresa ela já tem um design definido, o processo, o fluxo já foi muito bem avalidado anteriormente por outras etapas ou até por uma consultoria, e aí você só tem basicamente o trabalho de fazer a prototipação. Mas é altamente recomendável que exista o processo de prototipação antes de pensar em construção de qualquer coisa. Tá? E se você quiser saber mais, procure o nosso artigo falando sobre no papel é mais barato. Quinto item, como viabilizar a construção. Trazemos aqui 3 abordagens que acredito sejam as principais. A primeira delas, adotar uma plataforma. Isso mesmo, você pode adotar uma plataforma pré-existente. A grande vantagem é que você só faz a configuração dela, com algumas pequenas customizações em alguns casos, e você já tem o seu aplicativo pronto e aí atendendo o mercado. A grande vantagem é o time to market. Obviamente você tem que pagar uma taxa de entrada, isso pode ser um setup, um projeto, e você paga uma mensalidade, o aluguel desse software. Tá? A grande desvantagem é que em muitos casos você está limitado ao roadmap desse fornecedor, a possibilidade de customização às vezes ela é muito limitada, né? E também pode haver outras cobranças e outras limitações que isso pode restringir o seu negócio. A segunda opção é desenvolver o projeto do zero. O investimento num projeto do zero, obviamente você vai necessitar de mais tempo para poder desenvolver o seu projeto, um capital maior, mas por outro lado você vai ter total liberdade para escolher o formato e como vai construir o seu projeto. É altamente indicado utilizar, inclusive, essa solução se você estiver usando uma solução, um processo inovador. Assim você protege a sua ideia em relação a outros possíveis competidores. E por fim, nós temos uma outra solução que basicamente é um híbrido das anteriores. Você pode utilizar sim uma plataforma, tá? Essa plataforma ela pode ser utilizada para parte do seu negócio ou totalmente, desde que ela permita uma customização, a ponto de ter a sua identidade e se destacar ou ter um diferencial dos demais que utilizam a mesma plataforma. Tá? Nem sempre é possível utilizar essa abordagem, essa terceira abordagem, mas se for possível, é uma alternativa muito interessante. O sexto ponto é como reduzir os riscos. Todos os projetos têm riscos. Todas as empreitadas você vai encontrar riscos, às vezes maiores ou menores. Mas o mais importante é você ter uma estratégia para reduzi-los. E aqui a gente traz 2. Tá? Basicamente é um conceito, é uma abordagem na construção de projetos, elas se complementam, mas é justamente com essa abordagem que a gente consegue fazer a redução dos riscos. O risco do projeto são inúmeros, desde você errar no que você definiu para o que o seu cliente gostaria, até que, de repente, depois de alguns meses de desenvolvimento, o mercado mudou e o seu cliente não deseja mais aqueles itens. Então, como é que a gente mitiga esses riscos? O primeiro deles é utilizando a abordagem de MVP, ou Produto Mínimo Viável. O que significa? Nós desenvolvemos em cima desse projeto, nós planejamos uma pequena entrega, uma entrega bem pequena, mas que já traga um resultado para o seu cliente, para justamente validar o projeto no mercado, no produto, num círculo menor de clientes, onde você consiga entender se esse projeto ele é viável, se atende às necessidades e com isso também coletar as impressões do cliente, o que ele deseja mais, o que é mais importante para ele. E com isso,
fazer uma evolução com os pés no chão. Como? Sempre fazendo pequenos ciclos de melhoria ou de incrementação de requisitos, aonde você faz pequenos projetos e não um outro projeto grande. Você começa a fazer pequenas entregas e vai melhorando com o tempo e incrementando todas as suas funcionalidades. Você pode fazer um planejamento para 2 anos e todo mês fazer uma entrega, por exemplo. É uma abordagem. O mais interessante disso é que entre cada entrega você pode ajustar o escopo do seu projeto. Você tem uma evolução contínua, isso para o cliente é uma percepção muito interessante, que o seu produto está sempre evoluindo, diferente de repente alguns outros concorrentes, e também o particionamento do investimento. Você faz um pequeno investimento e já tem um retorno rapidamente desse investimento. Por fim, a digitalização do seu negócio é e será a base para o futuro da sua empresa. Portanto, esta base tem que ser muito sólida. Existem diversas alternativas hoje no mercado, algumas até mágicas. Pesquise bastante, saiba das alternativas, utilize essas técnicas que a gente compartilhou contigo para que você consiga ter bem consolidado o que você precisa, o que você quer e aonde você quer chegar. Um grande abraço, obrigado